Vamos dar uma respirada sobre Rio de Janeiro e seguimos aqui com o Congresso Nacional longe de respirar. Porque ontem, durante aquela entrevista coletiva da oposição, um deputado levantou aquela bandeira em apoio aos Estados Unidos, ao governo americano. Isso irritou a oposição e gerou uma discussão no grupo de WhatsApp. Não é somente no grupo da família que tem discussão, não. No grupo da oposição teve também repercussões. Na terça-feira, os parlamentares se reuniram ali, enfrentou um clima de desconforto após levantarem esta bandeira que não estava combinado, não estava no roteiro. Antes da reunião da comissão acontecer, eles fizeram ali uma reunião rápida alinhando o que iria acontecer, o que iria ser falado, o que iria ser feito na frente dos jornalistas. E, de repente, os parlamentares foram surpreendidos. O delegado Caveira, que é do Partido Liberal, levanta esta bandeira sem avisar os outros colegas que iria fazer esse ato. Isso chegou no grupo de WhatsApp da oposição, com quem eu conversei, relatos que ouvi. O deputado Nicolas Ferreira chamou a atenção do parlamentar. Outros parlamentares fizeram uma cobrança dura e disseram: se você quer fazer isso ou se você vai fazer isso, que faça sozinho, não no coletivo, não no grupo. Que não faça isso durante uma entrevista coletiva ou quando isso estiver ocorrendo. Então foi alertado e o entendimento é o quê? Que essa imagem do governo americano, naquele momento, tirava o foco. O foco era Hugo Mota, não autorizando que uma reunião acontecesse dentro da Câmara dos Deputados. O entendimento é que acabou saindo do foco do objetivo que a oposição estava fazendo naquele momento. A ideia é que isso não se repita e os deputados foram chamados à atenção, então, e agora aguardar que isso não seja visto nos próximos dias na Câmara dos Deputados. Márcia Dantas, não é só no grupo do WhatsApp da família que tem confusão, não. Isso também repercute aqui na Câmara dos Deputados. Vamos conversar com os nossos comentaristas, a Ellen Brau, que está aqui com a gente. A gente viu muito isso, Ellen, na campanha eleitoral, né? Muita confusão, esquerda, direita, Lula, de Bolsonaro, gente reclamando. E agora também no grupo da oposição, que aparentemente não alinharam tanto as ideias assim, porque acabou fugindo do roteiro, Ellen. Aqui com o Durso para a gente poder fazer essa análise, mas olha, vamos lá. O que, Bruno, você está nos trazendo é justamente o que eu consegui também apurar junto aos parlamentares, é o quão fraturada está essa base bolsonarista. Eu diria assim, acho que a melhor palavra é atordoada. Tá, essa base mais bolsonarista, mais ligada à família, mais radicalizada ali no Congresso Nacional, desde as medidas de Trump. Por quê? Porque isso embaralhou completamente a narrativa. O que estava se esperando de ação com o Eduardo Bolsonaro lá fora, fazendo articulações, era alguma medida que fosse atingir diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Era isso que se esperava, né? A questão das Big Techs, se esperava que viesse algum tipo de medida. Agora, uma medida que impacta diretamente as tarifas nacionais, a economia nacional, isso não se esperava. E isso, pelo que eu conversei, pude apurar com alguns parlamentares, deixou muito atordoada essa base para que lado nós vamos correr, quem a gente defende agora, nesse momento. E poucas coisas, isso é instintivo, quando a gente conversa com a população, a gente sabe, poucas coisas mexem tanto com os nossos sentimentos do que essa questão de soberania, de o meu país está sendo atacado por uma grande potência de uma forma que vai me afetar no dia a dia. Isso está mexendo com o sentimento da população. E quando um parlamentar faz esse tipo de manifestação em algo que não era o foco, vai gerar um ruído bem feio esse grupo da família, vai ter gente saindo aí do Zap, com certeza, viu? O último que ficar no grupo conta os segredos, né? Quero ouvir o Durso, que continua com a gente em tempo real nesta quarta-feira. E o seguinte, Durso, isso expõe que a oposição ainda não sabe o certo como responder a essas ações do governo americano, como responder às ações do STF e ainda vou mais, que durante a reunião chegaram a chamar o deputado Hugo Mota de comunista, dizendo que Hugo Mota é comunista ao não aceitar que uma reunião acontecesse na Câmara dos Deputados. Esse tipo de resposta, de comportamento que foge do roteiro, ajuda ou dificulta ainda mais a vida da oposição no Congresso Nacional, Durso?
Olha, Bruno, a oposição está vivendo de improvisos e isso, do ponto de vista político, pode ser muito danoso. A realidade é que o Trump está punindo o Brasil. Quando ele aplica essas taxas de 50%, ele pune a população brasileira, os empresariados e uma parte grande da população. Quando ele pune a população brasileira, ele usa uma justificativa na sua carta, falando: estou punindo o Brasil porque estou muito preocupado com os abusos do Supremo, etc. Isso foi, à época, bastante interessante para esse grupo. A questão é que as coisas continuaram a acontecer e o Trump mantém uma situação em que, mesmo ele punindo o país, vem o Supremo e coloca medidas cautelares, continua a trabalhar com relação à ação penal dos atos golpistas, né, da trama do golpe, e assim as coisas não mudam. Muito pelo contrário, a única mudança é que só parece piorar as coisas com relação às imposições dos Estados Unidos contra o Brasil. E aí, quando o tema é Hugo Mota, é Congresso Nacional, não tem que o Trump ser aquele salvador da pátria para tudo. Então, qualquer agora coisa que a direita não concordar vai ligar e Trump nos ajude, por favor. Isso pega muito mal, mostra até fraqueza do ponto de vista político e institucional dentro das relações aqui do Brasil. Então, usar essa faixa nessa reunião não tem nada a ver e vai contra as ideias de mostrar que o Trump está agindo em defesa do brasileiro, em defesa da democracia. E isso tem ficado cada vez mais desgastado. Por isso que eu acho que a direita tem que se mobilizar. Até a senadora aí do PSD falou: olha, a direita precisa sentar, conversar e definir qual vai ser a estratégia para mostrar que o Trump está agindo em apoio a Bolsonaro, mas não irá punir o Brasil como um todo, que não é qualquer tema que o Trump tem que intervir. A direita tem que ser defensora do PIX. A gente não pode permitir que os Estados Unidos interfiram nesse sistema de pagamento que é maravilhoso. Problemas são das Big Techs, que têm lá suas inovações para pagamento no WhatsApp, seja qual for. Isso não nos cabe. Não é por um tarifaço que a gente tem que recuar de um avanço tão importante que foi o PIX. E aí a direita tem que ver que não é tudo que o Trump exige que faz bem para o Brasil. Por isso que vincular 100% a imagem a Donald Trump nesse momento também não é a melhor opção. Talvez a melhor opção seja dizer: o Trump está preocupado, o Trump vem para ajudar, mas em algumas doses, em algumas punições, ele está errando. Mostrar que a direita pensa no Brasil em primeiro lugar e depois em Bolsonaro, em processos contra a família e por aí vai. Por isso que o próprio Jair Bolsonaro, só complementando a fala de Durso, já vem tirando do discurso dele esse total apoio a Trump também, né? Já tem esse descolamento de narrativa justamente porque o Brasil hoje vê Trump como o inimigo número 1. Nós mostramos ontem aqui, em tempo real, aquela pesquisa que mostra que os Estados Unidos está sendo mal visto, né, pela população brasileira. Não está vendo, a população não está vendo os Estados Unidos e as medidas trumpistas com bons olhos, segundo a pesquisa que nós mostramos ontem. Então, realmente, o bolsonarismo e a direita do Brasil está tentando se descolar já dessa imagem, por isso pegou mal a bandeira ontem nessa reunião.